estou aqui com o professor Nelson Fossati, docente titular da FACE, a Escola de Negócios da PUC-RS, que recentemente fez uma viagem a Portugal para participar do Estoril Politicon Forum 2015 e tratar de assuntos relacionados ao convênio de cooperação entre a PUC e a Universidade Católica de Lisboa. Professor, quais foram os objetivos de sua viagem a Portugal? A nossa viagem a Portugal, ela praticamente tem dois objetivos principais. O professor Mosqueta nos deu uma missão de entrarmos em contato com a Universidade Católica de Lisboa, com a Universidade Católica do Porto, e dentro da nossa área, na área de administração, na área de economia, buscar estreitar mais as relações entre a PUC com essas universidades. Nas suas reuniões na Universidade Católica de Lisboa, os contatos foram com as áreas de ciências humanas, administração, economia. E o que poderia ser destacado como significativo para as relações da PUC com a Universidade de Lisboa? É muito interessante o projeto que eles desenvolvem. Eles têm uma posição inovadora com relação a alguns projetos, principalmente o que eles chamam de Summer School, os cursos que eles ministram em épocas de verão, aí que atrai muita gente de toda a Europa. Eles desenvolvem cursos voltados para a área de administração, para a área de economia, e nesse contexto eles trazem um diferencial muito interessante para nós, principalmente para a mobilidade acadêmica, para a mobilidade do corpo docente também, e para, digamos assim, o desenvolvimento de projetos conjuntos, né, entre a Universidade de Lisboa e a própria PUC. Então, nós poderíamos citar, assim, como alguma coisa assim, bastante interessante, com relação aos programas que eles desenvolvem lá. Por exemplo, eles têm programas de avaliação de gestão e formação de dirigentes, que é muito atraente, muito interessante esses programas. A avaliação de projetos que envolvem modelos, finanças, ferramentas, programas avançados de empreendedorismo e inovação, programas de marketing digital, programas avançados de marketing para executivo, e programas setoriais. A professora que nos atendeu, a professora Adriana Martins, ela realmente ficou de nos sugerir algum tipo de programação, de curso, para que nós pudéssemos trazer aos nossos alunos da graduação que fazem mobilidade, essa coisa, no sentido de que a gente pudesse também, tanto daqui para lá como de lá para cá, fazer um intercâmbio discente de alunos, como a PUC já vem fazendo. A PUC ela já disponibilizou dentro desse programa mais de 271 alunos que foram à Europa, né, e estão fazendo cursos em própria Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha. Então isso aí vem se somar mais uma estratégia da FACE, da Escola de Negócios, no sentido de abrir essa oportunidade aos nossos alunos. E da mesma forma, integrar os interesses de pesquisa, investigação, projetos conjuntos entre os nossos professores, os nossos docentes e os docentes lá dessas universidades. Com relação às ciências humanas, como funciona a Summer School? Esse é um projeto muito interessante, porque eles conseguiram fazer um curso de uma semana, né? E neste curso eles conseguiram o patrocínio das fundações. Alguma coisa que a gente às vezes não se interessa muito por isso, que são exatamente aquela relação que a universidade deveria ter com as organizações sociais, as organizações, digamos assim, fundacionais, instituições, que patrocinam cursos que elas também têm interesse. Então, eles fizeram um curso, por exemplo, na área cultural, né, um curso de imersão, que tem uma procura muito grande, que trata exatamente é patrocinado por várias empresas, né, principalmente aquela Gulbenkian, que é uma fundação muito importante lá, entre outras tantas, mas que patrocina porque tem interesse em atrair
estudantes, atrair novos interessados na área da cultura, e isso faz então com que a universidade tenha uma projeção muito grande nesta área, ou seja, de envolvimento da cultura, desenvolvimento das artes. Então, a partir daí, eles passaram a desenvolver outros cursos nessa mesma modalidade. Curso de imersão, tá? Um curso de uma semana, né? Mas é um curso que realmente nos interessa, porque o nosso aluno, às vezes, vai fazer uma viagem e é uma disponibilidade que ele tem na Faculdade de Ciências Humanas de Lisboa de se matricular num curso desses aí. E na área das ciências da administração e economia também existe? Na área das ciências de administração e economia, a reunião que a gente fez foi muito significativa, porque eles apresentaram um curso que logo de saída eu fiquei até preocupado com a proposta do curso. O curso é todo em inglês. Mas aí eu perguntei, mas dentro dessa visão de dar um curso em inglês, em finanças, qual é o mercado? Aí o mercado é toda a Europa. Mas e por que? Será que vocês têm uma demanda boa para investir nesse curso? Aí eles colocaram assim, olha, a Universidade Católica de Lisboa, na área de finanças, ela está no ranking em 4º lugar. Isso significa que o ranking está em 4º lugar, significa que tem uma demanda de alunos praticamente garantida em toda a Europa. Então, vem alunos da Inglaterra, vem alunos da Espanha, da França, estudar ali. Mas aí eu digo, mas qual é o critério para eleger esse curso em 4º lugar? Bom, o critério é o seguinte, em 3 meses, tá, o Financial Times, que é o que faz esse ranking. Então, em 3 meses, o aluno, depois que terminou o curso, concluiu, tem que estar empregado. Bom, empregado isso é o de menos. A gente arruma emprego. Ele disse, não, mas tem que ganhar muito bem. Aí, então, nesse sentido, quando ele, entre esses critérios aí, e entre outros, ele consegue esta situação, realmente coloca aquele curso, coloca aquela proposta da Faculdade de Economia no 4º lugar no ranking da Europa, no ranking europeu. Isso aí é uma visão muito importante que nós, acredito, com o tempo nós vamos também buscar essa visão a um nível de MBA, a um nível de pós-graduação, né, nesse sentido. Quanto aos contatos com institutos de estudos políticos da universidade, o que ficou acordado? Bem, com relação ao Instituto Políticos da universidade, essa foi uma missão também que o professor Mosqueta me induziu a desenvolver lá. Nós devemos buscar com o Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica de Lisboa uma parceria muito importante, que seria uma proposta de um doutorado, né, que envolvesse estratégia e envolvesse a parte de estudos políticos. Por que isto? Porque nós hoje dominamos muito estratégia, dominamos muito a parte digamos assim, de envolvimento nas questões históricas, políticas do país, mas não fomos capazes de identificar um cenário em 2014, não fomos capazes de identificar um cenário de 2015, ou seja, o que nós estamos passando agora. Então, isso mostra a nossa deficiência, talvez em função de não utilizar dados primários confiáveis, né, a gente não conseguiu desenvolver estes cenários de agora, de 2015, nem de 2016. Então, há uma carência, assim, digamos assim, de desenvolver um projeto conjunto que a gente possa refletir, dialogar sobre isso. A ideia é nós, em março do ano que vem, de 2016, desenvolvermos um simpósio, tá, de estratégia e estudos políticos aqui na PUC, onde deverá participar e capitanear, digamos assim, coordenar esse projeto a FACE, né, juntamente com o Instituto de Estudos Políticos da Universidade de Lisboa, tá, juntamente também com o núcleo que nós temos aqui, que é o núcleo
democrático que pertence, digamos, à área de ciências sociais, né? Que é o núcleo que desenvolve os interesses sobre a democracia, né? Então nós queremos, então, nesse sentido, criar esse contexto e depois divulgar o doutorado, que é um doutorado que pode ser feito parte aqui, deverá ser feito, e parte lá em Portugal, né? O senhor foi convidado para abrir a conferência Desafios do Brasil e os 800 anos da Magna Carta. Como foi? Bem, esse foi realmente em função de eu ministrar a disciplina de administração pública, e exatamente é uma disciplina que ela trabalha essa questão da liberdade, da igualdade, dos direitos humanos, né? E também em função de que a gente tem desenvolvido alguns trabalhos nessa área aí. Então nós fomos chamados para abrir a conferência da parte do dia 24, em nome do Brasil, os desafios do Brasil, tá? Na gestão brasileira. Então, nesse sentido, a ideia, né, nós somos hoje 49 mil alunos, né? Então, somos um contingente bastante grande. A nossa preocupação como docentes, como professores, tá, não se detém apenas na questão da qualidade do ensino, mas ela se detém, nós nos preocupamos, né, em colocar, digamos assim, temos uma preocupação com aqueles profissionais que nós colocamos no mercado de trabalho. Ou seja, é uma preocupação com a qualidade, com os graus de conhecimento, os skills que essa pessoa no mercado, tá, ela concorre. Então, nesse sentido, a nossa preocupação foi em levar uma proposta de uma universidade parceira, uma universidade que pudesse congregar com outras universidades, tá, um projeto de parceria e desenvolver, tá, formas de conhecimento, de desenvolver novos conhecimentos. Nós sabemos, o professor, por exemplo, Aldi tem falado muito nisso, que na feira no Fórum de Davos houve um encontro de mais de 2.000 empresários preocupados com a ciência, com a tecnologia. E nós sabemos que a nossa universidade, as universidades em geral, trabalham com incubadoras, com startups de alta tecnologia, com polos tecnológicos, e nós sabemos que isso aí é muito importante no sentido de produção de conhecimento e deixa livre a universidade contra aquelas imposições não argumentativas e pressões não racionais, como dizia o Habermas, né? Daqueles estados mais centralizadores. Então, a ideia foi colocar lá, dentro dessa Magna Carta, porque a Magna Carta ela significa uma proposta para festejar a liberdade e a democracia. Porque no ano de 2215, por aí, o rei João Sem Terra se submeteu aos ditames da lei. Até então, as leis ele fazia para os outros cumprir. Então, ele foi obrigado a assinar, né, essa Magna Carta, dizendo que ia submeter também, como seus súditos, tá, aos ditames da lei, ao império da lei. Então, por isso que ela passa a ser já há muito tempo um marco significante, tá, aos direitos humanos, à cidadania, né? Então foi muito importante esse encontro. Foi todo em inglês, né? Participaram mais de 300 pessoas, né? E teve assim uma expressão muito grande na Europa, e eu me senti muito lisonjeado em ser convidado para poder, digamos assim, colocar lá essas ideias. Eu entendo ainda, digamos assim, para concluir essa ideia da Carta Magna, eu entendo ainda que eu sempre defendi o que eu chamo de as utopias concretas. As utopias concretas são os sonhos que nós temos, que só a universidade pode realizar. São aqueles sonhos acordados, aquelas ideias que nós não temos quem nos socorrer para conseguir construir esses sonhos. É o caso aquele do Ícaro em relação ao avião,
Se o Ícaro não tivesse sonhado em voar, jamais nós estaríamos voando. Se alguém não tivesse batendo tambor na África, fazendo fumaça de sinalização, quem sabe Graham Bell não teria inventado o telefone, quem sabe não teríamos inventado o telefone celular. Todas essas coisas decorrem, tá, do quê? Daquele sonho que as pessoas têm, daqueles sonhos que podem se tornar realidade se esses sonhos forem albergados por instituições que têm competência, que têm condições de viabilizá-los. Então, eu sempre digo também mais o seguinte, que nós temos que... Tem um provérbio latim que diz assim, usque ad subaquam nauta sum, ou seja, vamos mais para dentro do mar. No farol, o lugar que menos luz tem é no pé do farol, sabe? Então, tu tens que te dirigir lá para dentro do mar, lá está iluminado, mas tem um problema, tem ondas, é mais fundo, mas é lá que se dá as relações, porque o mundo não é uma situação parada, não é alguma coisa em que a gente encontra uma solidez, assim como na Terra. Não, ocorre todos os diálogos, todos esses entendimentos, eles ocorrem em lugares de conflitos, onde tem que haver uma harmonização, né, nesse sentido. Então, por isso que eu digo assim, não é no pé do farol que nós temos que ficar, nós temos que navegar longe, porque a luz, ela se projeta lá longe do farol. Professor, a viagem se estendeu também à cidade de Porto. Que resultados podem ser apontados quanto à área da bioética e das demais áreas? Com relação à cidade do Porto, que fica 3h30 de Lisboa, tá? Nós nos dirigimos com uma proposta do Instituto do Cérebro, aqui da PUC, que queria levar um convite à professora Ana Sofia Carvalho, que é, digamos assim, a top, né, a professora que tem um reconhecimento muito grande na Europa na área de bioética. E lá nós tivemos uma reunião com 4 professores do Instituto de Bioética, que fomos bem acolhidos, no sentido de que nós trouxemos livros de lá, trouxemos uma série de ideias, né? Eles também comungam muito com essa forma de buscar recursos, né? Uma das ideias, por exemplo, que eles desenvolveram lá foi um projeto com relação à obesidade. Esse projeto com relação à obesidade é um projeto que foi financiado pelo Estado. E o financiamento feito pelo Estado levou à condição de que eles já estão 4 anos sendo financiados pelo Estado para dar aula aos jovens do ensino fundamental, né, para que eles aprendam, né, o que realmente significa ser obeso, quais são as consequências que isso vai trazer para a vida e tudo mais. Bem, e o detalhe é o seguinte, o detalhe é que com este projeto eles já podem, tá, o Estado, o governo do Estado, pode contar já com uma economia muito grande, né, nos custos de saúde e tudo mais. Então, o que eu vi, o que eu notei, é que as pessoas que desenvolvem pesquisa não dependem apenas da universidade. Eles vão em busca de instituições parceiras, né? Uma hora é o Estado, uma hora é o setor privado. Então, isto aí é uma coisa que tem que mobilizar realmente aqueles projetos, tá, de interesse ou de natureza pública ou de interesse social. Mas acho que é um grande caminho a ser seguido por todos nós aqui na PUC. Que vantagens teria o aluno para buscar Lisboa como mobilidade? Bom, aí realmente é aquela vantagem que nós podemos dizer que é um ganho tanto para a PUC como para o aluno da PUC. Esse intercâmbio é muito positivo, porque ele permite uma interação de conhecimentos, de experiências entre nós, tá, e o aluno que vai a uma universidade dessas aí e que vai participar de um curso, por exemplo, e que vai
buscar nesse curso novas experiências, que vai buscar novas relações e que isso aí enriquece também nós aqui. Da mesma forma os que vêm de lá para cá, mas principalmente porque Portugal é uma porta para a Europa. E o que significa ser uma porta para a Europa? Significa colocar o aluno dentro de uma realidade, dentro de um cenário, não de 500 anos como o Brasil, mas de um cenário de 2000 anos, né, que já vive a sua história e tem já as suas experiências, né, e de forma que isso tem uma contribuição e enriquece muito. O aluno agrega muito valor como pessoa humana, né, e como nosso aluno aqui da PUC. Né. E quais os interesses teriam os professores da PUC em participar desses programas? Pois é, a gente sempre quando faz esses convênios, e esse convênio já é o segundo convênio que o nosso reitor Joaquim Clotet, ele assinou com a Universidade Católica de Lisboa, né, já é o segundo convênio, e esses convênios eles geram poucos aditivos. Então se sugeriu lá a possibilidade de fazer um aditivo transversal, um aditivo que não burocratizasse tanto as áreas, mas que fosse apropriado por todas as áreas. Apenas um aditivo. Eles estão tentando desenvolver esse tipo de aditivo. Esse aditivo vai permitir o quê? Esse tipo de intercâmbio entre professores, o corpo docente da PUC e o corpo docente lá da Universidade de Lisboa, Universidade do Porto. Isso é muito positivo, essa troca, né? Esses intercâmbios, a promoção de novos projetos, eventos em conjuntos. Nós vamos fazer, como eu disse, um simpósio aqui em março do ano que vem, onde nós vamos trabalhar a estratégia e a política, o desenvolvimento político-social. Né? Então, nós vamos precisar de professores que venham de lá para cá também e que tragam a sua ideia, que tragam a sua proposta. Na verdade, o que a gente foi fazer lá foi aplainar algumas propostas, cimentar, digamos assim, uma andaimeria para que outros professores, né, possam agora dar seguimento a esses eventos e a essas propostas. A minha função, tendo em vista que eu fui dar uma palestra lá e eu me envolvi bastante nessas reuniões, foram 6 reuniões por aí que a gente teve, né, foi bastante intensa, e a gente pôde, então, tirar um proveito muito grande para ambos os lados. Né? Ambos os lados se credenciaram para que se possa desenvolver cursos, para que se possa desenvolver projetos em conjuntos, tá? Tanto da PUC como da Universidade Católica de Lisboa. Professor, nós agradecemos a sua participação em compartilhar conosco a sua experiência nessa viagem. Muito obrigada. Ok, eu que agradeço. E estamos aí, então, se alguém depois quiser alguns detalhes mais pormenores, a gente está sempre à disposição aí na face. Muito obrigado. Muito obrigada.